Olá, o mês de março termina e eu encerro uma série de entrevistas dedicada às mulheres. Mas hoje, nesta edição, eu tenho duas mulheres ligadas à área da comunicação. Uma delas é Ana Luísa Brasil. Ela é jornalista, escritora, cantora, música. E a outra é a Larissa Prata Ciabotti, que também é publicitária, advogada, colunista e uma das diretoras do grupo JM Comunicação. Seja muito bem-vinda ao programa, Larissa. É uma alegria recebê-la aqui. Obrigada, Evacira. Obrigada pelo convite. Muito me honra estar aqui com você hoje. Você atua no mundo da comunicação, mas você também, enquanto diretora do grupo JM de Comunicação, que é um grupo de uma empresa familiar, você também toma decisões de ordem administrativa. E como é que você compõe esse seu lado feminino, esse seu lado mulher na tomada de decisão, assim, com benefícios tanto para o homem quanto para a mulher? Olha, eu acho que as decisões, o caminho de uma decisão no grupo JM, ele é bem balanceado, né? A gente não pode muito tomar como consideração apenas a parte feminina contra a masculina, porque somos duas contra meu pai. Então, na verdade, eu sempre acabo sendo o elo diferente da coisa, porque eles já têm outras vivências, já estão no jornal nesses 41 anos como um todo, né? E eu tô chegando agora. Meu gás é totalmente diferente da vivência deles. Então a gente tenta sempre balancear, para que nada fique, né, nem muito jovial demais da conta, nem muito só baseado em tradições, em experiências já vividas, né? Então acho que as decisões realmente lá no grupo JM caminham dessa forma. Você falou que está chegando agora porque você chegou assim há poucos anos de São Paulo, né? Onde Isso. Você fez o seu curso de publicidade lá em São Paulo. Isso. Aí você chega assim jovem, já com uma responsabilidade imensa. Como que você vai construindo isso? Isso é normal na sua faixa etária? Tem muitas mulheres assim engajadas quanto você? Olha, eu me lembro de algumas que também são grandes inspirações para mim. Eu voltei de São Paulo tem 5 anos, né? Eu já estou no meu 6º ano de Uberaba, então... E o nosso maior projeto, o meu propósito realmente na volta para Uberaba era conhecer cada pedaço da nossa empresa, do nosso grupo, para que a gente possa saber exatamente como as coisas funcionam. Nada é tão bom como realmente pôr a mão na massa. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Então, a gente primou muito por isso, tanto eu como meus pais, nós decidimos que fosse feito dessa forma. Passei por várias áreas no jornal, ainda até hoje não consegui conhecer todas com tanta profundidade como gostaria, mesmo porque não temos tanto tempo assim. Algumas áreas são específicas demais. Mas nessa questão de faixa etária, de pessoas que talvez, né, tentem realmente despontar no mercado de trabalho com menos idade, eu admiro muito a Luísa Barbosa. Eu acho que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito bacana em Uberaba, com uma loja que talvez muita gente tenha dito para ela não fazer, que não daria certo, que Uberaba não é uma cidade litorânea, então como assim vender biquíni, né? E ela não, ela foi, peitou, é uma das pessoas que eu realmente admiro de ter tentado, de ter realmente mostrado a cara e tentado. Tem outras amigas que também começaram a trabalhar desde cedo nas empresas familiares. Eu tenho uma grande amiga em São Paulo que assim que acabamos a faculdade, ela tentou algum tempo ainda continuar como estagiária na agência onde trabalhava e hoje em dia é dona de uma das principais agências em São Paulo voltada à comunicação dirigida. Então, assim, para mim também é um super orgulho. Formou comigo, da minha idade, começou tão cedo, né? A gente vê que podia ter todo mundo ficado em casa, aproveitando a vida boa que os pais nos dão, né? E não, preferiu trabalhar também. Essa ousadia, né, assim, saudável, faz com que, então, elas, tanto quanto você, se sobressaia. Claro que tem muitos enfrentamentos, né? Com certeza. Tem muitas dificuldades. E quais são as maiores, assim, as mais emergenciais que você pode, assim, pincelar de enfrentamentos que vocês têm neste mundo de trabalho, neste mundo de negócios? Olha, acho que a principal dificuldade que eu tive no começo, quando eu voltei, eu tinha 21 anos, era super novinha, então eu não tinha experiência de trabalho nenhuma, porque eu aproveitei os meus anos em São Paulo para fazer curso. Eu fiz curso de tudo que você puder imaginar, até de vinhos eu fiz curso. Eu queria aproveitar cada milímetro que São Paulo tinha para me oferecer. Então a minha experiência de trabalho foi realmente no Jornal da Manhã. E acho que a maior dificuldade que eu tinha e que eu
Hoje em dia, não. Mas muita gente acabava me olhando e falava assim, ah, essa menina, o que que ela entende? Do que ela tá falando? Né? Então, assim, muita gente tem muita dificuldade de perceber que por mais nova que a gente seja, a gente tem alguma coisa a oferecer. Né? Então, assim, mesmo não só no jornal, mas algumas vezes de fora, muita gente perguntava, ah, mas sua vida é muito fácil, você trabalha com seu pai e com a sua mãe, se você quiser faltar, você falta, se você quiser viajar, ficar um mês fora, você fica. As coisas não funcionam assim. Lá dentro eu tenho as minhas funções, eu trabalho como qualquer outro empregado, talvez até mais, porque eu realmente trabalho de domingo a domingo, feriado, dia santo, eu não tenho problema com relação a isso. Mas as pessoas preferem ver apenas a parte mais glamurosa das coisas. Então, você já respondeu até uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu fiquei sabendo que você trabalha aos domingos, que você trabalha aos feriados, que você também, você tem a sua coluna que é da segunda-feira, né? Isso. Que é uma novidade também do Jornal da Manhã circular de domingo a domingo. Sim. Então, no domingo você está lá. Tô lá firme e forte. Né? Quando minha mãe me convidou para assumir a coluna de segunda-feira, eu fiquei um pouco reticente, porque eu nunca tinha trabalhado com isso, né? A minha experiência não era como jornalista. Eu caí de paraquedas nisso, inclusive agradeço até hoje ao Jorge Alberto, que foi quem me colocou nesse mundo, às vezes mesmo meio de paraquedas, mas ela me convidou para a gente tentar fazer um trabalho um pouco diferente. O jornal na segunda-feira, ele era praticamente inteiro produzido o dia antevéspera, né? E o que deixava o jornal às vezes um pouco frio. Então a gente projetou para que o jornal ele ficasse mais ao molde do que o público gostaria de ler. Então, o que adiantaria continuar tendo uma coluna social na segunda-feira que falasse dos eventos do fim de semana anterior, que todo mundo já tinha comentado. Então, a ideia foi realmente diversificar. Eu comecei a trabalhar aos domingos, comecei com uma página simples e com o tempo as coisas foram crescendo. Né? Eu tive, graças a Deus, muito boa aceitação. As pessoas começaram a gostar da forma como eu abordava os eventos, alguns eventos que muita gente talvez não estava acostumada a ver nas páginas do jornal. Então, acho que isso para mim é gratificante. Por mais que seja um pouco sacrificante trabalhar de domingo a domingo, às vezes no fim de semana é época que todo mundo quer descansar, quer curtir uma balada extra, né? Eu vou pra balada, claro, não deixo de fazer nada, mas dá um certo horário eu preciso voltar para casa, porque senão eu realmente não aguento. Então você confirma que a energia feminina move o mundo. Com certeza. Você vai para balada, você vai para o trabalho. Com certeza. E vou te falar uma coisa, eu tenho alguns colegas que trabalham comigo, inclusive quem monta a coluna para mim aos domingos é um rapaz que tem 19 anos e ele, às vezes, ele tem muito gás, mas quando ele pede arrego também, menina, ele pede antes de mim. E o que você pensa das expectativas das mulheres, né, das garotas da sua geração para os próximos anos em termos de avanço social para as mulheres? Olha, eu acho que a gente está numa geração diferente. Né? Aqui agora ninguém mais vai queimar sutiã pedindo para ter igualdade. Acho que muito pelo contrário. Acho que agora chegou a hora da gente gostar da nossa desigualdade. Nós temos características diferentes dos homens, né? Principalmente as meninas, os meninos são todos muito diferentes. Se assim não fosse, teríamos todos amadurecido na mesma época. E a gente bem sabe que não é assim que as coisas acontecem. Então eu acho que talvez para a minha geração e as anteriores, tenho muitas amigas que são mais novas do que eu. Mesmo porque na Unilb eu conheci pessoas mais novas. Mas eu acho que agora a nossa geração, chamada geração Y, está aqui para mostrar realmente que as coisas têm como melhorar. A gente tem como primar pela nossa diferença e fazer essa diferença realmente valer a pena. Né? Não temos mais necessidade de ser igual. A gente já provou que pode ser melhor. A mulher se sobressai, ela faz sucesso, ela tem uma essência cuidadora. Você pensa que ela também quer ser cuidada? Eu acredito que, sim, isso é uma característica inerente da pessoa, não da mulher. Eu acho que toda pessoa quer. Tem coisa melhor do que ser bem cuidada? Não tem. Um chamego, né? Não tem. Só que eu acho que, assim, nesse sentido, só recebe quem também dá. Então, não adianta a gente falar, eu sou mulher, eu não quero ser tratada de forma diferente, mas eu quero mais carinho. Não. Se você não vai, não corre atrás, não faz a sua parte, não tem por que querer esperar isso dos outros só porque é menina, porque é mulher, porque... Não, imagina.
né? Acho que a gente, enquanto tiver esse tipo de separação, de segregação na nossa própria cabeça, nada vai para frente. E a felicidade feminina da mulher moderna, você acha que tem como estabelecer parâmetros para ela? O que faz a mulher moderna feliz? Aham. Eu acredito que o que faz a mulher moderna feliz é a sua própria independência. Isso causa gostos e desgostos, como tudo na vida, né? A nossa independência às vezes nos trouxe alguns momentos a mais de carência, realmente, porque o homem não está acostumado a ver uma mulher muito independente, e quando vê pode ser que assuste. Eu me lembro sempre da Indiara Ferreira comentando que os homens de Uberaba não estão acostumados a ver uma mulher se sobressaindo. Preferem aquele estereótipo de menininha, burrinha, que aceita tudo, que faz tudo o que o cara quer. Então, assim, eu acho que agora que eles estão começando a abrir os olhos, que as coisas mudaram, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a independência nos fez muito bem. Hoje em dia, ser independente mostra que a gente é capaz. Não é, eu sou capaz de trabalhar o dia todo, de chegar em casa, ainda estudar para a OAB, sair à noite, acordar cedo no dia seguinte para trabalhar novamente. Essa mulher multitarefeira, né, que faz tudo isso, é interessante que ela ainda acha isso bacana, né? Eu acho, particularmente eu acho. Eu acho que isso é o grande retrato da atualidade. Acho que eu costumo falar muito isso, que como a pessoa lida com o seu trabalho, para mim é a forma como ela lida com a vida como um todo. A pessoa que é preguiçosa para trabalhar, que leva de barriga, que, né, faz por fazer, acaba levando uma vida também mais ou menos. A pessoa que não tem garra, não tem força suficiente para se destacar no seu ambiente de trabalho, não vai ter garra nem força suficiente para se destacar em lugar nenhum. A Camille, a escritora norte-americana, né? Camille, ela fala que a geração dela, quando chegar assim, 70 anos, 80 anos, vão bater com a cara na parede e vai falar assim, gente, naquela época eu não pensei que ter uma família, ter filhos, construir uma carreira de uma maneira assim, pacífica, ia me trazer tanta felicidade. E hoje a gente vê que a felicidade está nisso aí, nessa composição, né, de você ter o seu trabalho e você manter a sua família também, né? Ter esse sonho. E eu acho que isso não é uma tarefa impossível. Vejo minha mãe, que para mim é o maior exemplo que eu poderia ter. Ela trabalha o dia todo e nem por isso, nunca, em hipótese alguma, foi uma mãe pior. Muito pelo contrário. Todo o tempo que ela tinha era sempre dedicado a nós, tanto a mim quanto a minha irmã. Então, eu tenho zero reclamações. Algumas pessoas falam, porque sua mãe era ausente quando vocês eram pequenas. A minha mãe nunca foi. Nunca foi ausente. Eu acredito que você também nunca tenha sido. Ninguém nunca foi. A pessoa que quer se comprometer, tanto com o trabalho quanto com a vida pessoal, consegue. Basta querer. Tudo nessa vida é uma questão de força de vontade, não é? É. Então... De desejo você se colocar pronta para aquilo, com né? certeza. Não acredito que seja... A gente tenha que escolher. Acho que hoje em dia essa questão de escolha já ficou realmente no passado, né? A gente tem que optar por ser feliz. A pessoa que escolhe apenas uma parte acaba, né, se sabotando de alguma forma. Você se sente inteira no que você faz, no que você executa? Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu não me enxergaria fazendo outra coisa, né? Então, eu acho que vejo minha irmã como médica, eu jamais daria conta da vida dela. Nunca, em hipótese alguma. Imagina, se eu tivesse que tomar conta da vida de uma pessoa para ver, eu acho que eu não daria conta. Não teria essa condição, né? E eu acho que a gente tem que fazer na vida aquilo que nos dá prazer, que a gente vai fazer com amor. Eu prefiro trabalhar com amor. Você pensa que você pode ser referência, está sendo referência para muitas jovens que estão aí começando e pensando em construir a vida, em construir uma carreira, Larissa? Eu não sei. Eu acho que eu não cheguei ainda no ponto de ser exemplo para alguma pessoa, né? Eu ainda estou também trilhando o meu próprio caminho. Espero que algum dia eu possa servir de referência, com certeza. Se eu falasse que não, seria muito hipócrita. Quem não quer? Não é verdade? É verdade. Mas eu acho que ainda está cedo, né? Se eu for servir de referência para alguém, que seja para começar o quanto antes. Se eu soubesse que trabalhar era tão bom, eu tinha começado desde bem pequenininha. Porque as primeiras vezes que fui ao jornal era sempre em época de férias
E quando a gente é mais nova, a gente não enxerga essa necessidade, essa oportunidade. Eu comecei a enxergar oportunidades quando eu fui ficando mais velha. Então, acho que se eu tivesse uma oportunidade hoje, como eu tive quando eu tinha meus 15 anos atrás, talvez eu tivesse feito diferente. Se eu for servir de inspiração para alguém, que seja para isso. Comecem o quanto antes. Uhum. Mas sabe que eu acho muito interessante a resposta com assim, eu não sei. Porque é muito difícil lidar com todo mundo que tem as respostas sempre prontas, né? Com certeza. E a gente está sempre fazendo. E eu lembro assim, de entrevistas também do Antônio Hermílio de Moraes, que ele falava que quando ia recrutar alguma pessoa, que ele gostava de ouvir. Muita gente tinha receio de falar, e alguns gestores até de ouvir, né? Falava assim, eu não sei. Então ele falava assim, esse tem a possibilidade de aprender cada vez mais, né? Estamos todos aqui para isso, não é? Olha, Larissa, nosso tempo esgotou. Eu agradeço imensamente em nome da equipe do programa Movimento a sua presença aqui. E nós vamos para um intervalo, porque depois nós vamos retornar com a jornalista Ana Luísa Brasil. Muito obrigada. Viu? Obrigada a você, Baciro. Nós voltamos agora do intervalo, então, conforme falei para vocês, com a jornalista Ana Luísa Brasil. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Muito obrigada, minha linda. É um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda ao programa Movimento e bem-vinda ao Uberaba, porque há 7 anos você está morando em Florianópolis, Sim, né? há 7 anos eu estou em Florianópolis, mas Uberaba fez parte da maior parte da minha vida, né? Você de jornalista, escritora, foi empresária de moda, da Hip Chic, né? Cantora, música, e você fala que a mulher vira a mesa, muda o jogo, vira de ponta cabeça, isso é uma coisa meio autobiográfica? Eu acho que isso é uma coisa assim, da mulher, né? A mulher que é corajosa, e eu sou assim, eu gosto de experimentar, sabe? Eu não tenho medo das coisas novas, eu não tenho medo de me machucar, de quebrar minha cabeça toda, virar em pedacinhos e depois me reconstituir, porque eu acho que só assim a gente aprende, a gente vai fundo em cada lição, em cada momento da sua vida. Então eu não sou muito de ficar assim planejando, dosando, isso aqui é certo, é errado, se eu fizer assim, vai ser assim. Eu não vejo a vida como uma matemática, como uma coisa que você possa colocar no papel e planejar. Agora, isso dá certo para mim. Eu não posso falar que todo mundo deve fazer a mesma coisa, porque às vezes não vai dar certo, porque dá certo para mim, porque vem aqui de dentro. Eu realmente confio, eu não falo que confio na vida. Eu realmente confio. E se ela me trouxer coisa ruim, eu agradeço, porque é o que eu deveria passar. Então você vive esse processo de experimentação, Exato. Mas dentro de uma fé, dentro de uma certeza. Certo, é bem por aí. Eu não tenho planejamento, assim, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não me preocupo. Para mim, passado, futuro não tem muito peso em mim. Aliás, não tem peso nenhum, a não ser assim, lembranças, né, de pessoas, do que eu aprendi com elas. Mas assim, eu não tenho aquela coisa de ficar lamentando coisas que eu deveria ter feito, porque eu nunca vou fazer isso, deixar de fazer. Não tem isso na minha vida. E lamentar as tristezas que eu passei, também eu não lamento, porque delas todas eu tirei proveito de uma forma positiva e me acrescentou alguma coisa, então eu também agradeço. Né? E com relação ao futuro, eu penso que o futuro vai nascer de hoje. E se eu estou fazendo um hoje lindo e maravilhoso, não tem como o futuro não ser também da mesma forma, sabe? A não ser, como eu te falo, se a vida achar que é o momento de eu passar por um problema, por alguma coisa, então vamos lá, vamos passar. Você já se colocou que você não tem futuro. Isso, às vezes, não pode soar como uma desesperança? De jeito Ou é nenhum. uma convicção de que dias melhores virão? Não, eu não tenho nem esperança assim, de dias melhores. Eu não tenho essa coisa. Para mim está melhor agora. Melhor é o que está acontecendo para mim agora.
Então eu não penso de jeito nenhum, que eu quero melhorar. Melhorar como? Como é que vai melhorar o que já está bom? Que é o hoje, que é o que está acontecendo comigo agora. Então eu não me preocupo. Falar, tá, mas e se? E se? Eu falo, gente, e se? Por quê, né? Não tem. Então eu não tenho essa preocupação. Muita gente fala para mim, Ana Luísa, você aposentou? Eu falo, não aposentei. Então você não tem aposentadoria? Não tenho aposentadoria. Não tenho aposentadoria, não tenho plano de saúde. Tem casa própria? Não tenho casa própria. Tem carro? Tenho carro, mas estou pagando financiado com 5 anos. Né? Moro em casa alugada lá em Floripa, casinha mega simples. E aí as pessoas falam, Ana Luísa, mas a sua voz vai acabar um dia, essa música ao vivo sua vai acabar um dia, você não vai conseguir, né, se sustentar. Eu digo assim, tá, mas será que não vai acontecer uma outra coisa? Se isso realmente acontecer, será que não vai acontecer uma outra coisa que não precise de cantar? Por exemplo, como escritora, eu não vou precisar cantar para escrever. Mas isso eu estou falando só para responder quando alguma pessoa fala, porque isso não passa pela minha cabeça. Quando você foi para Florianópolis, você foi a passeio, né? Uhum. E em uma semana aproximadamente, você já fez daquela terra sua morada. Realmente, eu estava em Estrela do Sul, né? E o meu primo me convidou para passar uma semana com ele em Florianópolis. Eu fui com o Luca e a gente gostou tanto de Florianópolis pela beleza da paisagem. É uma ilha abençoada. Não é que os outros lugares do mundo também não sejam abençoados, mas é que o poder da natureza, ela te neutraliza um pouco a bagunça da tecnologia, do movimento, do barulho. Então, uma coisa assim, é você conseguir se silenciar, se equilibrar num tumulto e num lugar de natureza. Então, lá realmente favorece a isso. E foi o que a gente sentiu. E como eu sou daquelas de jogar tudo pro alto e começar tudo de novo, eu não tenho problema com isso. O Luca e eu, que é o meu companheiro, e ele também é da mesma frequência, da mesma sintonia, eu falei, amor, vamos para Florianópolis? Vamos. E aí, essa minha prima já começou a contactar imobiliárias, nós já alugamos uma casa lá, em Floripa, já levei minhas coisas para lá, para minha casa, entre aspas, né? E já coloquei tudo lá, ajeitei, ainda convidei esse casal que foi o nosso anfitrião, para ir tomar um lanche na minha casa em Florianópolis. E voltei para Minas com as malas vazias. Você está agora com um show que se chama Eu Gosto de Ser Mulher, né? Dá para perceber que não é um apelo assim de mercado, mas é uma verdade que extrai do seu coração mesmo, esse negócio de gosto. Você gosta de ser mulher? Inclusive, eu termino o show, quando você chegou ontem ao show, tinha passado essa parte que eu falo que eu gosto de ser mulher, depois eu digo, eu gosto de ser. Porque aí eu falo que eu fui além do sexo, da dualidade, dos contrastes, né? Que eu sou um pouquinho bicho, eu sou um pouquinho natureza, eu sou um pouquinho gente, né? Que eu estou assim dissolvida por aí, né? Então assim, se eu vejo uma flor, eu me vejo nela também, que eu estou tendo esse contato com ela, com os bichos e tudo. Então assim, eu gosto de ser. Agora eu acho que o feminino é muito lindo, sabe? Eu acho que o feminino, ele é que vai salvar tudo, sabe? Não é o fato da genética de ser mulher, é o feminino. E graças a Deus a mulher parece que ela tem um pouquinho mais, né, desse feminino, desse universo feminino do que o homem. Mas eu acho que é através do coração, da intuição, sabe? Da emoção,
que a gente vai conseguir as coisas, porque eu vejo esse barulho todo aí da tecnologia, da razão, do estresse, do corre-corre, dos títulos, das inteligências, more, tudo. E as pessoas estão infelizes, estão em depressão, estão assim, estão assadas. Então eu vejo que o feminino é a coisa mais importante, é o que vai direcionar o caminho. E através do feminino que a gente busca a arte. E a arte, para mim, é a terapia melhor que pode existir. A arte, ela te faz como indivíduo. Você não entra no campo de competição, porque se você aciona a sua individualidade, a sua originalidade, a sua criatividade única, você não entra em competição. Então a arte te dá uma dignidade, sabe? Uma dignidade maravilhosa. Então você não se sente ameaçado por ninguém, você não vê ninguém que seja superior a você e nem que seja inferior. Porque esse show você compõe como outras parcerias com seu marido, né? Com o Luca. Sim. E vocês, claro, vamos falar nessa igualdade, nessa aproximação. Existe uma conexão muito grande que é por meio da arte. O trabalho que a gente faz está todinho voltado para isso. Porque o Luca, ele é maestro, artista plástico e yogi. Quer dizer, essas três coisas, na época, quando eu fui fazer uma entrevista com ele, foi quando eu conheci, a gente começou a nossa trajetória, é através da arte que a gente trabalha. É a arte, yoga, né, e música. E lá em Florianópolis a gente começou com a música ao vivo, né, começamos a cantar, então tem 7 anos que realmente eu canto profissionalmente, porque até então a cantora não existia, né, a Cira era só escritora. Só que aí a gente começou a trabalhar com a música e eu tenho esse espírito de doação, de amor, que acho que foi o que eu recebi também dos nossos mestres, né, de Raul Jardim e tantas outras pessoas que passaram na minha vida. A gente teve mestres, né, não foram professores, não foram patrões, eram mestres, pessoas fantásticas, né? Verdade. Então, assim, eu tenho essa necessidade de fazer pelas pessoas o que eles fizeram por mim e eu soube aproveitar, né? Então, assim, eu chupo de canudinho as coisas que o Lucas sabe fazer e jogo ele no palco junto comigo para a gente fazer esse trabalho de estar junto com os alunos e fazer uma música ao vivo bonita, inventar um show aqui, um show ali, para levar justamente essa mensagem da emoção, da intuição, da arte e do hoje, sabe? Ana Luísa, e é possível ser uma mulher forte, delicada, reticente, sonhadora, ser essa miscelânea de tudo isso é sua poesia? Tudo é possível. Tudo é um equilíbrio nessa vida. O dia não vive sem a noite, não tem como, é assim que é a vida. Então a gente só tem que permitir que quando é dia a gente tem que curtir o dia, quando é noite a gente tem que curtir a noite. Então quando eu preciso ser forte, eu vou ser forte, quando eu preciso ser delicada, eu vou ser delicada. Quando eu preciso chorar, é aquilo que eu estou sentindo, eu vou chorar. O que eu estiver sentindo por dentro, eu vou demonstrar por fora. E que não tem nada de errado nisso. O que é errado é a gente ter aquele conflito. Está sentindo uma coisa, faz outra. Quer falar uma coisa, fala outra. Mas sabe o que é? Às vezes a gente percebe até que existe uma ditadura também da felicidade, né? As pessoas não perdoam a mulher de cara lavada, de sapato baixo, de cabelo despenteado, de filho que não conseguiu fazer a tarefa no dia. Exige uma exigência muito grande. Tem. Eu deixo tudo de lado, essas exigências. Não estou nem aí. Isso é problema de quem está exigindo. Não é problema meu. Então eu penso assim que tudo que acontece, que as pessoas fazem de mal para mim, isso é problema dela. Ela que está mais perto do veneno que ela está destilando em mim. Então é um problema dela, que ela vai ter que reconstruir, que vai ter que trabalhar com aquilo. O que ela está exigindo de mim também não é problema meu, é dela. Ela é que tem que trabalhar isso, porque a gente não tem que exigir nada de ninguém. A gente tem que exigir da gente mesma. E, aliás, nem exigir. A gente tem que respeitar a gente mesma.
né? Então eu sigo hoje em dia assim muito mais leve na vida, e isso foi um processo que foi vindo aos poucos, né? Foi vindo bem devagar. Dentro da própria imprensa todo mundo falava coisa boa não dá ibope, não... e deu. Meu nome foi todo pautado assim, e o Raul sacou isso. Raul sabe? Jardim, né, que era o diretor, né, um dos donos do jornal Lavoura e Comércio. Ele entendeu isso na época. Ele falava, minha filha, faz do seu jeito, eu garanto, sabe? E ele então me permitiu. Então, graças a Deus, ele ainda viveu o suficiente para eu poder aprender isso, e somado com a minha urgência, porque eu sempre sou muito urgente nas coisas, eu gosto de fazer de ir intensamente nas coisas. Dentro do jornalismo, por exemplo, qualquer um que faltasse lá eu substituía. Podia ser coluna policial, uma vez eu fiquei no lugar do Quiabo, sabe? Era o Netinho, revisão, tudo que pintava, editora, qualquer coisa que pintasse eu saberia fazer. Eu era sempre curiosa e sempre muito por perto, ouvindo as observações deles. Tinha muito respeito pela trajetória de cada um, né, como ser humano. Eu nunca fiz nenhuma distinção e nem faço assim, nem esforço não, sabe? Porque às vezes as pessoas fazem esforço, né, assim, para ser de um jeito. Não é um gesto espontâneo, no meu caso, né? assim, eu falo que nem é mérito meu, sabe? Eu acho que é uma coisa tão natural, tão espontânea, eu não faço esforço nenhum para ser assim. Então, não é mérito. Olha, eu tenho aqui um trecho, né, da escritora, que é a Eliana Miranzi, que ela diz o seguinte: onde fica meu ninho, eu já nasci sabendo. Você migrou, fez suas andanças, suas caminhadas, né, por várias essências da vida, foi cantar, voltou para a escrita. Uhum. Eu não sei se voltou, nunca deixou, né? Uhum. Mas você tem 2 livros lançados, tem outro aí em produção, né? Uhum. Inclusive um que você lançou em Uberaba, que é o Papo Sem Cabeça. Uhum. O Papo Sem Cabeça, mas na verdade tem muito assunto cabeça lá, né? Quando eu falo papo sem cabeça, é porque eu quero que corta a cabeça, para deixar o coração falar. Porque em vez de você ler e falar assim, ah, não, mas isso aqui eu não concordo, ah, não, mas assim, não, ela foi doida demais desse jeito, não devia ter feito assim. Era isso que eu não queria, por isso que eu cortei, falei, sem cabeça. Tirar a razão? Porque eu tô mostrando como eu sou, o jeito que eu vivo, eu não estou propondo debate. E eu quero que as pessoas também façam a mesma coisa, entrem em contato com o coração de vocês. Eu acho que isso é muito importante. Ele é um mestre soberano, porque eu falo por mim, que quando a gente consegue, às vezes o coração mesmo vai falar assim, não, o seu caminho é a razão, ele sabe te direcionar. E eu já criei também lá em Floripa um projeto que chama-se Quintal, que é Quintol, para todos. E esse projeto é um projeto musical na quinta-feira, não é? Quinta-feira, segunda quinta de cada mês, e está virando. É uma doação de talentos. Não rola dinheiro, rola doação. É uma confraternização. Então eu convido os músicos profissionais, dançarinos, atores de teatro, todos os tipos, todos os níveis de arte. E a gente encontra, né, nesse lugar. O próprio lugar cede o espaço sem nenhum cachê, a gente não tem que pagar nada. Então o projeto foi nisso, não tem ninguém bancando, é só nós, com amor e esse carinho. Para comer, cada um leva um lanche. Eu falo que é um piquenique, eu coloco as mesas, as cadeiras numa disposição de palco, né? Fazemos de auditório, aliás, fazemos a apresentação, aí metade do tempo ali, fala, agora nós vamos merendar. A gente vai merendar, eles adoram o jeitinho mineiro de ser, né? Eu faço o maior sucesso lá como mineirinha. Com a sua mineirice. Faço o maior sucesso. E aí a gente merenda,
né? E se tem algum artesão que levou seus produtos, tem que ser artesanato, não pode ser industrial, que tenha levado seus produtos. Eu levo meus livros, alguns levam CDs ou DVDs, então ali é a hora de você comprar esses produtos, né? E depois a gente volta para o segundo ato, né? A segunda parte. E é aquela alegria, todo mundo sai leve. Eu falo, gente, eu quero que vocês sintam assim. É um momento da gente ser feliz. Não é um momento que eu vou dar palestra, não, é um compartilhar. Então é um momento de recreio. A gente reabastece e depois vai para a vida trabalhar. Renovada. Ana Luísa, infelizmente, nosso tempo já está terminando, né? Mas eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui no programa e ter compartilhado conosco. Eu que agradeço, meu amor, que Uberaba está aqui, ó, meu coração. Foi a base de tudo, né? Aprendi muita coisa aqui. Nós terminamos, então, o programa e também essa série que é dedicada às mulheres. Muito obrigada por sua companhia e até breve. O super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história.